Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto, para vos medir, servirá a mesma medida com que houverdes medido os outros. Lucas 6:38. Sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente medirá. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles que convivem conosco, nossa família, nossos amigos. Queremos também, Jesus, colocar em tuas mãos aqueles que estão sofrendo, passando por diversas dificuldades. E rogamos ainda, Jesus, que nos estimule à prática da caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, meus amigos. Hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É um dia específico para isso, né? Então, assim, é um dia que nós devemos cultivar durante o dia, desde cedo, o hábito da prece, o equilíbrio, desenvolver a paciência, fugir de tudo aquilo que causa transtorno, desequilíbrio a nós. Evitar brigas, contendas, discussões desnecessárias. Até o cuidado na alimentação é muito importante também. Quem fuma, evitar o fumo. Quem bebe, evitar a bebida alcoólica. O uso de drogas, a viciação do sexo. Tudo isso nos desarmoniza. Então, assim, é importante a gente procurar o equilíbrio no dia de hoje, para que desde agora cedo nós possamos ser recebidos pelos bons espíritos que vão nos intuindo, vão cuidando de nós, nos equilibrando, para que à noite nós possamos estar mais coesos com a espiritualidade, porque na casa espírita, quando a gente está na palestra, no passe, utilização da água fluidificada, em nós, muitas vezes, são realizadas microcirurgias, desobstruindo veias, artérias, vasos sanguíneos, fazendo limpeza no pulmão, retirando as sujeiras, as incrustações instaladas ali por vírus, bactérias, fungos, limpando os alvéolos, também limpando os neurônios, desobstruindo toda a irritação instalada, as mágoas que estão ali, dificultando as sinapses. Então, tudo é feito nesse instante na casa espírita, que é um local de estudo, é um local religioso e é também um local de cura, de tratamento. Mas precisa muito mais de nós do que dos espíritos. Então precisa a gente modificar-se. Além de receber o tratamento físico no nosso corpo, recebemos também o tratamento no nosso perispírito. Mas, acima de tudo,
a necessidade da reforma íntima, que é uma atitude íntima nossa de buscar nos melhorar cada vez mais. Muito bem. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10º, versículo 10º. Existimos. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo em reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxergar. Repetindo, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, novembro de 1961, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 104. Meus amigos, e aí? Nós estamos existindo ou estamos vivendo? É importante a gente pensar nesta fala que o Emmanuel traz. Todas as vezes que eu escuto esse versículo e este capítulo do Evangelho de João, João 10:10, eu parece que mexe algo dentro de mim. É muito profundo. Quando Jesus diz: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância". E aí, meus amigos, a gente fica vendo quantas questões nós fazemos para dificultar a nossa vida. Quantos problemas nós arranjamos para as encarnações futuras. Quantas coisas hoje nós estamos em resgate por reencarnações anteriores que nós negligenciamos.
E só com a ideia da reencarnação é que a gente consegue compreender o porquê de tantas questões que acontecem na humanidade e que acontecem com a gente mesmo. Então, o tanto que a gente precisa avançar. Porque a ideia das penalidades futuras de uma encarnação só e que terminou aos 80, aos 100 ou antes, e eu já estou condenado ao fogo do inferno ou ir para o céu, então é muito destrutivo essa visão, porque a gente não vê saída, a gente não vê vida, não estimula a vida. Porque se eu já não vivo uma vida supostamente para o céu, se eu ainda tenho mágoa, se eu ainda tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu ainda me lindro com um monte de situações, como que eu vou chegar no céu? Se eu exploro o meu funcionário, se eu sacaneio o meu patrão, se eu crio diversas situações para atacar o outro porque eles pensam diferente da gente, então como que eu vou para o céu? Não há uma dedicação nesse sentido porque não há mudança íntima. E olha o que o Emmanuel traz para nós, que é algo muito esclarecedor para a gente avançar no diálogo. Nós existimos e percebemos que todas as criaturas são oriundas do hálito criador. Interessante que no texto o Emmanuel deixa a palavra hálito, a letra H, em maiúsculo. Então, destacando que todos nós somos criaturas divinas. Todos. Desde a pedra, desde a planta, desde o animal, desde aquele inseto que a gente às vezes não goste, do pernilongo, por exemplo, da mosca, são criaturas de Deus. Tudo é criatura de Deus, com exceção do mal. O mal é criatura nossa, por desobediência nossa, por nós acharmos maiores que Deus. Aí somos orgulhosos, egoístas e vamos criando situações desagradáveis que vão atacar a nós mesmos. Então veja que interessante quando o Emmanuel coloca para nós, há muita gente que destrói o próprio cérebro. Como que a gente destrói o próprio cérebro? Escrevendo notícias falsas, utilizando a inteligência para o mal. Então nós estamos destruindo o nosso cérebro. E aí nós vamos reencarnar numa situação em que o cérebro não será o nosso forte. Teremos dificuldades relacionadas à mente, porque nós atacamos a mente. Como nós atacamos desrespeitando a nossa mente, criando coisas más que vão prejudicar outros, então nós não seremos dignos de ter um cérebro bom na próxima encarnação. Então nós vamos ter algumas lesões no nosso cérebro. E se a gente pensasse na reencarnação, nesse sentido, nós poderíamos ser bom mais rápido, né? Então veja aqui, então a gente foi criando situações, falando mal da vida dos outros, difamando pessoas, eliminando as pessoas nas redes sociais, escrevendo, utilizando tudo isso causada ações provocadas pelo nosso pensamento, pela nossa capacidade de pensar. E aí nós vamos ter problemas numa próxima encarnação, quando não muito nesta encarnação, com dificuldades de Alzheimer, por exemplo,
que vão prejudicando o nosso equilíbrio, vão prejudicando o nosso pensar, provocando o esquecimento. Há muita gente que aniquila as horas falando demais, utilizando o verbo para ferir, para enlouquecer. E podemos, numa encarnação futura, ser tirado de nós a fala, nos trazendo a mudez, nos trazendo outras dificuldades na fala, porque nós utilizamos a fala para o mal. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para isso, para aquilo, mas não realiza. Peço saúde para, eu vou fazer isso, promete fazer isso ou aquilo, mas estraga o próprio corpo, trazendo grandes dores, grandes aflições numa próxima encarnação. Meus amigos, se nesta encarnação nós estamos colhendo frutos amargos, dolorosos, imagina se nós continuarmos negligenciando ainda mais, nós vamos colher mais frutos dolorosos. Ontem, na Casa Espírita, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, falando da verdadeira pureza, quando que nós vamos deixar de fazer o mal? Quando nós cansarmos de fazer o mal. Imagina um animal chucro que você amarra ele para domá-lo. Você amarra ele num tronco e ali ele fica se debatendo, se machuca, vai chegar um momento que ele vai parar, porque já está todo dolorido de tanto se bater, cansado, exausto. Então, nós também, quando nós cansarmos de fazer o mal, o que vai acontecer? O mal que de tanto nós fazermos o mal, nós causamos tanto transtorno em nós, que nós vamos sofrer horrivelmente. E aí vai ser preciso levantar, falar: chega, eu preciso de ajuda, eu preciso de parar de fazer o mal. Então, quando a gente cansar de fazer o mal, porque todo mal que a gente faz, desde que a gente faz para a natureza, que a gente faz para o passarinho, faz para o cachorrinho, para o gatinho, todo mal que a gente fizer, a gente vai ter que repor esse mal com o bem. Disse Jesus: tudo que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, meus amigos, quando a gente usa o tempo para inutilidade, para delinquência, nós também vamos ter dificuldades numa possível reencarnação. Por isso que precisamos hoje, começar hoje. Não vamos deixar para amanhã, não. Vamos começar hoje a nos melhorar. Se eu tenho o hábito de compartilhar nas redes sociais vídeos, imagens, textos, difamando pessoas, denegrindo pessoas, compartilhando notícias, por mais que sejam verdadeiras, mas que vai denegrir pessoas. Se eu me delicio com cenas nesse sentido, então é importante a partir de hoje, como dizem nossos amigos que frequentam o AA, né? Pelo menos hoje, né? Mais um dia eu estou vencendo, estou avançando em parar com o vício da bebida, né? Então, a gente vai modificando. Todos nós temos como modificar, todos. Basta a gente querer. A gente não ficar esperando que uma fada madrinha apareça e transforme as abóboras em carruagem. Pode até acontecer, mas que não esqueçamos que depois das 12 badaladas da meia-noite, tudo volta como era antes, né? Então, meus amigos, busquemos sempre Jesus.
não nos tornemos fanáticos, mas que a nossa vida seja melhor, a nossa ação seja melhor para com os outros, para com os nossos familiares, para com os outros que estão conosco, no nosso próximo, mas também para a natureza, o cuidado com a natureza, cuidado com a terra. A gente mudando esses paradigmas, nós vamos ter um mundo melhor para todos nós. Então vamos nesse instante, concluindo aqui a nossa fala, a fazer a nossa prece. Eu me delonguei bastante, né? A gente fica empolgado e vai falando. Então, oremos, meus amigos. Sintonizemos com Jesus, sintonizemos com o nosso anjo guardião, sintonizemos com nossa Mãe Santíssima. Maria, nossa Mãe Santíssima, quero nesse instante rogar a Ti, que esteja conosco, que estejam com todos aqueles irmãos que estão tristes, que estão deprimidos, que estão com ideações suicidas, aqueles que já tentaram suicídio. Olhe, Mãe Santíssima, por todos os que sofrem, pelos abortos, aqueles irmãos abortados, os aborteiros que estão sofrendo, que o seu amor envolva cada um, desde aquele que utilizou as mídias para divulgar o aborto, aqueles que colaboraram na construção de leis para que facilitasse o aborto. Olhe, Jesus, pelas parteiras, pelos médicos e enfermeiros que utilizaram da profissão para provocar aborto. Que o seu amor, Jesus, possa estar com todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.